Eu sinto que nós estamos como se fosse numa grande série de mensagens. No primeiro domingo do ano, eu falei sobre termos uma vida dependendo do Espírito Santo. E semana que vem o pastor Emanuel, com muita propriedade, trouxe uma mensagem muito profunda. Eu fui muito abençoado. E o título da mensagem é "Por que isso aconteceu comigo?" E às vezes nós não entendemos algumas coisas, mas vimos que Deus tem um controle absoluto sobre a nossa vida, amém? E é como se fosse uma grande série de mensagens. O Espírito Santo está trazendo isso para nós. E hoje eu quero falar com você como devemos lidar com as frustrações. A pergunta é: como você lida com as frustrações? Então é como se nós estivéssemos numa grande série de mensagens. O Espírito Santo, eu creio que está fazendo tudo isso, porque esse é o ano da abundância. E nós temos que depender do Espírito Santo. Nós temos que entender que mesmo quando as coisas não saem do nosso jeito, Deus continua no controle. Nós não temos que ficar questionando a Deus, e nós vamos lidar com toda e qualquer frustração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque nada pode impedir de você viver o ano da abundância. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, Mateus capítulo 26, versículo 36 até o 43. E eu gostaria de encorajar você a abrir a sua Bíblia nesse texto, porque com certeza você vai querer anotar alguns textos, alguns versículos, algumas palavras, alguns termos usados por Jesus, você vai querer anotar, e nós vamos ler esse texto. Então abra a sua Bíblia, seu tablet, seu celular, Mateus capítulo 26. Mateus 26, nós vamos ler do versículo 36 em diante. Eu estou usando hoje à noite a Bíblia Mensagem para esse texto. Talvez seja um pouquinho diferente da sua versão, mas é um texto muito abençoado. Eu estou vendo o Ryan e a Camila ali, foram líderes dessa igreja, são missionários na nossa igreja lá em São Paulo. Dê uma forte salva de palmas, amo vocês, feliz de ver vocês aqui. De longe está ali eles, amo vocês, viu? Beijo para vocês. Vamos ler o texto? Mateus. Então eles foram para um jardim chamado Getsêmani. E Jesus, note que foi Jesus, disse aos discípulos: fique aqui enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, nesse caso é Tiago e João, ele mergulhou numa tristeza agonizante, declarou: a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Forte essa expressão de Jesus. A tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão, orando: meu Pai, se há algum meio, livra-me. Afasta esse cálice de mim, mas por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando Jesus voltou aos discípulos, encontrou os três dormindo. Diga comigo, dormindo. E disse a Pedro: vocês não podem aguentar nem por uma hora? Fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas outra parte simplesmente não reage. É aquele texto onde Jesus fala, que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus está falando sobre isso, Então uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Deixou segunda vez e de novo orou: Pai, se não há outro jeito a não ser beber esse cálice até o fim, estou pronto, seja feita a tua vontade. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos. Dessa vez, deixou-os dormindo, e pela terceira vez foi orar, repetindo as mesmas palavras. Nesse texto, nós encontramos Jesus num dos momentos mais difíceis da vida dele, no Getsêmani. O Getsêmani é um jardim localizado no Monte das Oliveiras, e naquele lugar Jesus passou o momento de maior agonia antes da sua crucificação. Monte das Oliveiras fica em Jerusalém, um dia você ainda vai lá, aleluia, e significa prensa de leite, de
prensa de azeite. Então ali havia um local onde eles prensavam as azeitonas para tirar o produto da oliveira. Lucas capítulo 22 diz que a agonia que Jesus sentiu, a pressão, o sentimento de tristeza era tão grande em Jesus, foi tão profunda, que o seu suor tornou-se em gotas de sangue a cair sobre a terra. Alguns médicos dizem que isso pode acontecer com o ser humano quando ele está num estado extremo de tanta pressão, sofrendo tanta pressão. E ele se afastou sozinho daquele bobeto para orar, para buscar a Deus. Ele foi a esse lugar. E ele estava acompanhado de Pedro, Tiago e João, e pediu para os seus discípulos, eram os seus discípulos mais chegados, para irem com ele e ficarem lá com ele, orando no Getsemane. Quando chegaram no Getsemane, Jesus começou a orar. Ele se afastou por um momento e ele orou ao Pai. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Entenda, Jesus não queria desobedecer a Deus, mas Jesus, ele veio como homem. É uma coisa muito linda e muito profunda você entender que no momento ali da crucificação, Jesus não optou ser Deus. Jesus viveu o seu lado humano. Aqui você está enxergando o Deus humano, o Deus encarnado, Jesus, o verbo vivo. Você está vendo um ser humano. Jesus está sofrendo como um ser humano. Por isso Jesus entende o que você passa, sente o que você sente o que você sofre, entende, compreende você, porque ele sofreu como um ser humano. E ali ele está sentindo pressão, ele está sentindo que vai se separar do Pai. Imagine todo o pecado da humanidade sobre a vida de um homem. Imagine a crucificação, a humilhação, tudo que teria que enfrentar. E Jesus diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele está orando e um pouco depois ele volta para os discípulos esperando ganhar força, porque nos momentos difíceis da vida da gente, nós queremos estar com pessoas amigas do nosso lado que dizem: olha, estou com você, eu vou te ajudar. Como é bom a gente poder contar com os amigos, com as pessoas que nós amamos nos momentos difíceis da nossa vida, não é verdade? Na hora do parto, as mães, cadê as mães? Aleluia, digam assim, aleluia. As mães, como é importante chegar mais cedo no hospital, a família, a sogra, os tios, se tiver outros filhos, o maridão, todo mundo junto ali orando, dizendo: nós estamos com você, esse momento vai ser especial, e nós estamos aqui para te dar uma força. O maridão, quando é corajoso, ele entra na sala de parto. Quem não é corajoso desmaia às vezes. Mas ele está lá filmando, ele está pegando a mão da esposa. Amor, tá vindo. Amor, estamos na expectativa. Amor, nasceu. Amor, é lindo. É a sua cara, amor. Como é bom ter esse apoio. Quem aqui já fez o TCC, ou seja, foi para o exame de conclusão de curso? Como é importante quando os amigos chegam lá e dizem: estou com você aqui, vim ver você apresentar o seu trabalho de conclusão de curso. E a pessoa está ali nervosa, diante de uma mesa examinadora, mas os amigos, a galera jovem, está toda lá do lado dizendo: hashtag, estamos junto e misturado. Estamos com você. Como é bom ter gente que nos dá força na hora dos momentos difíceis da vida da gente. Eu operei do meu joelho e eu estava com medo de operar, eu estava com medo da anestesia por causa de um amigo meu que teve problema de anestesia. Mas tem um irmão aqui da igreja que chegou comigo, ele é médico, e disse: pastor, eu vou estar na sala de cirurgia com você, conta comigo. Digo: sério? Ele disse: eu até seguro na sua mão. Eu disse: não exagera, não dê aparência. Aí chegou outro médico aqui da igreja e disse: pastor, também vou. Outro disse: eu vou. Digo: não, só um basta, né? Só um, para o outro médico não ficar triste, que é médico demais ajudando ele. Mas quando ele estava lá comigo, irmão, eu dormi, foi maravilhosa a cirurgia, não quero outra, mas foi tão tranquilo. Mas como era bom, o João Neto estava lá dentro, e ele estava do meu lado: e aí, pastorzão, tudo beleza? Como é bom. E Jesus, no maior momento, chama 3 amigos. Ele chama Pedro, ele chama João, ele chama Tiago. E porque eles estão ali? É para dar uma força, para dizer: Jesus, nós estamos contigo até o fim. Interessante que Pedro já tinha dito: Jesus, eu vou contigo até, eu estou contigo até debaixo d'água. Jesus, eu vou contigo, eu dou minha vida por ti, Jesus. E o Pedro estava lá também.
E Jesus volta para receber um abraço, uma palavra de encorajamento. E quando ele volta, ele encontra os 3 apoiadores dormindo. Eles estavam dormindo. E aí Jesus acorda esses discípulos e diz assim: vocês não puderam ficar acordados uma horinha só comigo? Vocês não podem ficar acordados e orar por mim? Gente, eu estou enfrentando o maior desafio da minha vida. E aí ele falou de forma mais enfática e pediu: por favor, fiquem acordados. Jesus disse: olha, o espírito, ele está disposto, mas a carne é fraca. Então vamos orar. Orem. Aí o que acontece? Jesus se afasta e vai orar sozinho novamente. Se você olhar o texto, você vê que isso aconteceu. Quem sabe Jesus pensou: olha, dessa vez eu acho que eles entenderam a coisa. Agora eles vão orar com toda a seriedade. E Jesus ora. E um pouco depois Jesus volta e encontra eles orando. Não, dormindo de novo. Agora eu queria que você se colocasse no lugar de Jesus nessa hora. Será que você não ia se sentir frustrado com a atitude dos seus amigos? Como você se sentiria? Já era a 3ª vez. Será que você não ia sentir uma decepção? Poxa, os caras estão dormindo, o que é isso? Será que você não diria? E Jesus tinha autoridade para dizer isso: poxa, depois de tudo que eu fiz por vocês, depois de eu ter investido tanto na vida de vocês, é assim que vocês se comportam? Não vigiam comigo, não ficam comigo em oração? A Bíblia diz que nessa 3ª vez, Jesus não tentou acordá-los. Ele olhou para a situação e deixou que continuassem dormindo. Então, querido, Jesus chegou ao ponto onde ele não permitia que isso incomodasse mais a vida dele. Ele poderia ter ficado acordando eles, frustrados, né? Acorda, de novo. Ele poderia corrigir, ele poderia citar as escrituras, poderia repreender, frustrado com a situação, mas ao invés disso, ele aceitou o fato de que realmente não podia contar com aqueles homens naquele momento. Jesus entendeu que não ia ser daquela forma, que aquele momento não estava mais debaixo do controle dele, não seria do jeito que ele gostaria que fosse. E aí ele diz para Deus: que não seja do meu jeito, mas do teu jeito, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Ou seja, ele não deixou que o fato dos discípulos não estarem lá dando uma força para ele, encorajando eles, estavam dormindo, que isso lhe frustrasse mais. Se você olhar o texto, você vê que Jesus deixou eles dormindo e foi em frente, continuou orando. E aqui nós entendemos uma coisa que Jesus nos ensina: a lidar com as frustrações. E o recado é: aprenda a lidar com as frustrações. Há momentos que as coisas, o pastor Emanuel explicou tão bem isso para a gente, que as coisas não saem do jeito que a gente gostaria que saísse. E existe momento que as pessoas que nós contamos tanto podem não estar lá no momento difícil da nossa vida por nós. Jesus, ele queria a ajuda dos seus discípulos, ele queria muito, ele queria o encorajamento, ele queria a parceria. Ele merecia isso, irmãos. Por quê? Porque Jesus havia se dedicado tanto a eles. Mas eu creio, irmão, que às vezes Deus poderá algumas vezes retirar a ajuda das pessoas da sua vida, no momento em que você tanto precisa delas. É que Ele sabe que se as pessoas estiverem todo o tempo lá com você, você pode se tornar dependente delas. Deus quer que você aprenda a depender dEle e a confiar nele. Existem pessoas que se tornam de forma extrema dependentes de outras pessoas. Mas Jesus reconheceu que os discípulos naquele momento não podiam lhe ajudar. Mas Jesus também entendeu que a ausência desses discípulos
não ia lhe impedir de cumprir com a vontade de Deus, com o plano de Deus, com o projeto de Deus, com o seu destino divino, porque ele sabia que Deus tinha o plano perfeito e a palavra final. Ele era o Filho de Deus e, como homem, resolveu se submeter ao Pai e confiar inteiramente no Pai. Diga: eu também quero confiar no Pai. Os discípulos, gente boa os três, pessoas maravilhosas, eles amavam a Jesus. Então, não se frustre se você enfrentar um momento difícil na sua vida sozinho, porque Jesus passou por isso também, sabe como você se sente. Mas eu quero dizer algo para você. Talvez no momento mais difícil você contava, eu já vi algumas pessoas reclamando sobre isso. Pastor, meu discipulador, pastor, ele não foi no aniversário da minha sobrinha. Não era nem da filha, era da sobrinha. Na hora que eu mais precisava, ele viajou no dia do velório do meu avô. Às vezes ficam tão frustradas com outras pessoas, porque na hora que precisava falar, o telefone não atendeu, ou estava fora de área. Porque na hora que queria aquele amigo perto, o amigo não estava perto. E eu acredito que deve haver uma boa razão, mas a pessoa fica triste, frustrada. Então cuidado para não se entristecer com pessoas da sua família. Cuidado para não guardar uma mágoa contra seu discipulador, contra seu líder de célula, contra a sua igreja, contra seus colegas lá do trabalho. Por quê? Porque você contava com eles naquele momento, e naquele momento você se sentiu só. Guarde seu coração e anule a dependência exagerada nas pessoas. O que nós estamos querendo trazer aqui é um equilíbrio bíblico. Isso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa que diz agora: é mesmo, sabe de uma coisa? Ninguém se mete na minha vida, eu sou o dono do meu próprio nariz. Sabe de uma coisa? Eu realmente não dependo dos outros, eu não preciso de fulano, não preciso de fulano, não preciso de ninguém. Eu vivo a minha vida. Esse já é outro extremo. Todo ismo é perigoso. Extremismo, todos os ismos, todos os exageros são perigosos. Nós queremos trazer um equilíbrio. Jesus sabia também depender das pessoas. Às vezes ele pedia as coisas. Aonde que Jesus pediu? Ele falou: Zaqueu, Zaqueu, prepara um jantar para a gente. Eu estou me oferecendo, eu vou comer na sua casa. Você já viu a humildade, a simplicidade de Jesus? Jesus comeu na casa dos outros. Jesus teve um tesoureiro, que apesar de não ser honesto, era um tesoureiro. Por quê? Porque ele recebia ofertas. Tinha uma equipe ministerial, tinha mulheres que estavam acompanhando o seu ministério, que lhe serviam, que lhe ajudavam. Eu imagino as mulheres falando: Jesus, cadê sua roupa para a gente lavar e passar? Eu imagino, Jesus aceitava ser servido pelas outras pessoas, e nós precisamos também, mas com equilíbrio, não se tornar dependente. Às vezes tem pessoas que são exageradas. A pessoa não sabe tomar uma decisão sozinha, ela fica esperando uma resposta de outra pessoa, ela depende da outra pessoa. Um dia desse eu vi uma irmã falando, dizendo: pastor, essa outra pessoa aqui, ela me liga muitas horas, às vezes são mais de 10, 15 vezes por dia, e fica triste comigo quando eu estou no trabalho e não atendo a ligação. Isso já é um extremismo. Jesus tem o equilíbrio. Isso não quer dizer que eu não vou pedir ajuda das pessoas. Tem que pedir ajuda, eu peço. Tem dias que eu paro a reunião dos pastores, eu digo: gente, dá licença, sobre esse assunto eu preciso falar com o pastor Eibe. Eu corro e peço ajuda, não quero tomar a decisão errada. Eu peço ajuda quando eu não estou me entendendo com a minha mulher sobre um respectivo assunto. Eu peço ajuda se eu tenho um problema financeiro. Eu peço ajuda, eu peço socorro, eu ligo para um médico, eu ligo para o meu discipulador, eu peço para um dos pastores, eu chamo um amigo. Eu preciso de ajuda, mas eu não posso ser dependente deles. E se no momento que eu mais preciso eu não conto com eles, eu não posso ficar frustrado, com raiva, chateado, revoltado com eles, porque eu dependo de Deus. Você depende de Deus. Esse equilíbrio é que Jesus está trazendo para a vida da gente.
Quem sabe Deus não está te desmamando da dependência exagerada de outras pessoas. É como um pequeno bebê, ele ama tomar a mamadeira, não é verdade? Ele ama, sabe por quê? As mães dizem que é mais fácil ficar ali na mamadeira do que estar sugando o seio materno. Dá mais trabalho para o bebê, né? Na mamadeira é mais fácil, é mais gostoso, é confortável, está lá na hora certa. Ele faz, a mamãe já está lá. E nós entendemos isso. Ele fica nessa dependência por 1 ano. Alguns bebês vão até os 2 anos. O problema é quando você encontra um homem de 35 anos, um bebezão com a mamadeira por aí. Imagina, você chega no culto, você está aí no culto, o irmão que está do seu lado abre a bolsa e puxa uma mamadeira. Pergunte para o seu irmão, tem mamadeira aí? Tem não, ilustração. Você ia dizer que absurdo. Ele ia dizer, e tem Nescau dentro. É um absurdo. Nós os pais, tiramos a mamadeira dos nossos filhos, desmamamos os nossos filhos, tanto do seio como da mamadeira. E o que eles fazem? Eles gritam, eles choram, eles esperneiam, eles dizem, isso é muito desconfortável. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós não queremos trazer uma limitação sobre a vida deles. Nós fazemos isso para não limitar o crescimento dessa criança. Agora tem que ter algo mais sólido para ela crescer com saúde, com virtude, aleluia. Alguém pode dizer, pastor, mas isso daí é uma coisa que não é fácil. Olha o que Provérbios 21:31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que nos dá a vitória. Amém? Nós podemos ter muita coisa para vencer as nossas guerras, mas nós nunca podemos esquecer que Deus é o Senhor dos exércitos. Ele que capacita os seus guerreiros. Ele é o general dos generais. Ele é o grande comandante. E Ele é que garante a nossa vitória. Ele garante cada uma das suas vitórias. A dependência, preste atenção, a dependência exagerada em pessoas pode limitar você do seu futuro divino. Como um bebê, alguém poderia dizer, pastor, mas é desconfortável não contar com as pessoas na hora que eu queria tanto. Se está sendo desconfortável, isso significa que você está sendo desmamado, mas que Deus está te levando para um nível mais alto de fé e de realizações dEle. Deus está te levando. Diga, Deus está me levando para um nível mais alto. Amém, querido? Então nós temos que declarar como o salmista. Declare comigo, 1, 2, 3. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Mas será que isso não é um teste para a sua vida, irmão? Será que você não está passando por um teste? E a grande questão é, o que você vai fazer numa situação como essa? Você vai ficar tentando acordar as pessoas? Você vai mandar um WhatsApp e dizer, senti a sua falta, e bota aquela carinha. Você vai dar um gelo na pessoa, nem te ligo, corta aqui. Você vai ficar tratando com indiferença, você vai ficar condenando, você vai se sentir chateado, magoado, bravo, frustrado por causa daquela situação. Você vai ficar decepcionado, ferido, e vai ficar tentando, acorda. Você não está vendo? Estou triste, estou ferido com você, acorda. Vai ficar chorando, vai chamar a dona autopiedade, vai se abraçar nela. Você precisa descobrir quem você é e se apoiar em Deus. Diga comigo, descubra quem você é e se apoie
em Deus. Você lembra do caso de Jesus? No momento as pessoas estavam gritando: Hosana, aleluia. Estavam louvando a Jesus, homenageando Jesus com ramos, né, com folhas de palmeiras, celebrando Jesus. Mas alguns dias depois, irmão, não foi um mês depois, nós não estamos falando de meses depois, de anos depois, nós estamos falando de dias depois. Antes estavam glorificando, passado alguns dias estavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. As pessoas tiveram memória curta para Jesus, e Jesus guardou o coração para não se frustrar com elas. Talvez você diga: poxa, mas eu já investi tanto nessa pessoa, eu já fiz tanto por esse camarada, as horas que eu investi ajudando essa irmã. Não deixe que isso vire uma frustração na sua vida. E aí eu tenho algo muito especial para falar para você, mas aí nós anotamos e vamos colocar no telão, que é para você compreender, ler e compreender muito bem. A verdade é: não avalie o seu valor baseado no que as pessoas pensam de você. No que as pessoas pensam de você. Se você se avalia dessa forma, é porque seu valor próprio está vindo deles. Pare de se apoiar nas pessoas e se firme em Deus. Deixa o slide aqui um pouquinho, tá? O que acontece é que você precisa saber quem você é. É por isso que tem pessoas que às vezes passam a vida toda só tentando ter a aprovação dos outros, agradar os outros, faz tudo que os outros querem, porque o valor delas, elas entendem que o valor que a vida delas tem está justamente baseado na forma que as pessoas lhe veem. O que as pessoas falam dela, se falam bem dela, ela se sente bem, mas se falam mal, ela se sente tão mal, porque elas entendem que o que as pessoas falam sobre ela é quem ela é. Mas você precisa entender que você é filho de Deus, Ele morreu na cruz por você, porque sua vida para Deus tem valor. Quem dá o significado da sua vida é Deus, não é as pessoas. Nem todo mundo vai enxergar o valor correto que existe na sua vida, isso é um fato. Mas você não deve se frustrar com isso. Você tem que saber lidar com esse tipo de frustração. Meu filho, ele ama a Bíblia, ele é apaixonado pela Bíblia, estuda muito a Bíblia. Às vezes ele traz algumas perguntas para mim, e eu já até me preparo, porque são perguntas bem difíceis. Esses dias a gente estava conversando, batendo papo. O pastor Albi está viajando e nós estamos até dormindo juntos, assim, no mesmo quarto, e aproveitando esse tempo de discipulado mais íntimo. Ele fez uma pergunta para mim que eu fiquei pensando. Ele disse: pai, quando Jesus voltar à terra para arrebatar os cristãos, se tiver 2 astronautas na lua, eles serão arrebatados? Você está rindo, mas você sabe a resposta? E aí? Oh, sinto muito, querido, você estava na lua, no mundo da lua. Ele já sabia a resposta, ele estava era brincando. Na realidade, Jesus não vem para arrebatar a terra, Ele vem para arrebatar os filhos dele. Pode estar depois da estrela de Antares, Jesus criou as estrelas e o universo. Ele vai buscar seus filhos aonde eles estiverem, porque tem valor para Ele. Ele morreu por você. Celebre, celebre, aplauda bem forte o valor que Ele deu e que você tem. Então aprenda com Jesus. Deixe dormir. Diga comigo: deixe dormir. Diga comigo: durma. E aí você aprende a lidar com a frustração. Pare de ficar frustrado com pessoas que não te ajudaram. Continue amando essa pessoa, não dá um gelo nessa pessoa. E aí você vai fazer como Jesus. Em outras palavras, Jesus deixou os discípulos dormindo.
Na realidade não era os discípulos, era a frustração de não ter os discípulos. Jesus disse: eu não vou deixar essa frustração, essa chateação, essa possível decepção roubar o destino que Deus tem para a minha vida. Deus vai agir de uma outra forma. Continua dormindo. Era mais com a frustração do que com os discípulos em si. Então tem horas que você tem que fazer como Jesus. Essa frustração de não ter a pessoa que podia te ajudar na hora, aquele amigo que te ajuda a pagar as contas daquela vez não te ajudou, aquela pessoa que empresta o cartão e dessa vez não emprestou, aquele amigo que podia te emprestar o carro e não emprestou, aquela pessoa que podia ir com você, ajudar você e não foi. Eu fiquei tão frustrado. Frustração, dorme. Diga foi isso que Jesus fez. Ele disse para a frustração: dorme. Coloque a frustração para dormir e confia em Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Não temas. Segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. A pergunta é: como você tem lidado com as frustrações? Como é que você tem lidado com a traição? Você foi traído. E esse sentimento, tem pessoas, esse não é um sentimento fácil de administrar. Tem pessoas que são traídas, passa 17, 23 anos e a pessoa ainda está falando sobre aquilo ainda está tão vivo, porque 17 anos atrás meu marido me deixou e me trocou por outra, e até hoje eu sofro com isso. Será que não está na hora de você olhar para essa traição e dizer: durma? Quem sabe você foi enganado, mas não está na hora de você olhar para esse engano e dizer: durma. Quem sabe você fez algo errado no passado e isso incomoda a sua consciência até hoje. Será que não está na hora de olhar para essa acusação, receber o perdão de Deus e dizer: acusação, dorme. Não deu certo no passado, o casamento não deu certo, a sociedade com outra pessoa não deu certo, a amizade não deu certo, o negócio não deu certo, o estudo, o concurso foi um fracasso e eu fracassei. Fracasso, durma. Decepção, durma. Perda, durma. Doença, abandono, durma. Querido, entenda algo. Na vida, todos nós passamos por um Getsemane. Temos decepções e não entendemos, mas aprendemos a entender na mensagem do domingo passado. Mas Deus tem a graça para cada um passar pelo seu Getsemane. Para cada situação, para cada injustiça, para cada sofrimento, para cada aflição, Deus tem uma graça para você vencer isso. Mas para sair do Getsemane, você tem que olhar para as decepções e dizer: durma. Então não fique preso no Getsemane, amargo, descontente. Talvez você já passou por um Getsemane, talvez você esteja no Getsemane hoje, lugar de aflição, de dor, de agonia, de desconforto, de choro, de transformar o suor em gotas de sangue por tanta pressão. Você pode olhar para a situação, reclamar, murmurar, se revoltar, ou pode dizer: ingratidão, durma. Medo
de sair desse Getsemane e enfrentar a coisa lá fora? Medo, durma. Porque não deu certo lá atrás? Passado, durma. Infância difícil, durma. Divórcio tão traumatizante, durma. Jesus deixou os discípulos dormindo e voltou e orou novamente. Orou, clamou, e ele disse: Pai, se realmente der para passar esse cálice, passa, Pai, mas que não seja minha vontade, seja a tua vontade. E naquele momento Jesus recebe a revelação profunda de que sim, essa é a vontade de Deus. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus já havia afirmado a sua vontade. O lado humano de Jesus estava sofrendo, mas com esse lado humano, o Verbo encarnado entre nós levantou e foi até os discípulos e disse: olha, pode olhar o texto, acordem e vamos enfrentar essa situação. Levanta e vamos em frente. Jesus saiu com uma intrepidez do Getsemane, enfrentou a cruz, morreu, ressuscitou e vivo está hoje conosco, porque não permitiu que as frustrações do Getsemane roubassem o seu futuro divino. Roubasse o seu futuro divino. Entenda uma coisa: coisas maravilhosas virão até a sua vida se você não desistir no Getsemane. Pode ter cruzes para suportar, traições para enfrentar, facadas pelas costas, mas se você continuar indo em frente, haverá ressurreições, haverá novos começos, haverá um horizonte lindo preparado por Deus, haverá restauração, virá alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Em vez de cinza, óleo e espírito de alegria derramada por Deus sobre a sua vida. Ou você alimenta a sua história, ou você alimenta o seu destino. Algumas pessoas não saem do Getsemane porque elas ficam alimentando a sua história. Passa ano após ano, ela está falando daquele sofrimento. Ela chega para conversar, ela fala sempre a mesma história. A mágoa de alguém, a vida dela não está dando certo porque tal pessoa fez isso, e ela acaba jogando a responsabilidade para as outras pessoas. Mas entenda, nós somos responsáveis pela nossa história. Alguém errou e afetou minha vida, mas eu sou responsável da minha vida voltar para o caminho certo. Pastor Emanuel estava falando sobre isso semana passada. Então, querido, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Você não vai conseguir alimentar os dois. Você alimenta a sua história, o seu sofrimento, você fica alimentando o seu Getsemane, ou então você vai alimentar o seu futuro, o seu destino, aquilo que Deus quer que você seja, e você diz: sim, eu quero, Deus, eu quero isso para mim. Você não vai conseguir alimentar os dois. Ou você fica condenando pelo que não deu certo, ou você olha para frente e diz: Deus, eu sei que o que foi feito para me prejudicar, o Senhor vai transformar isso em vantagem, em bênçãos para mim. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, tudo Deus transforma para o bem daqueles que amam a Deus, tudo Deus transforma em vantagem para aqueles que realmente amam, dependem e confiam em Deus. O diabo, ele quer te manter sobre escravidão lá no Getsemane. Ele quer manter você escravo daquilo que deu errado, na mágoa. Não caia nessa armadilha. Você pode estar no Getsemane hoje, lugar de tristeza, lugar de solidão, lugar de agonia, mas se você disser: durma, e voltar para o Senhor, a unção de Deus virá sobre você, a graça de Deus virá sobre você, e você vai dizer para os outros que estão dormindo: levanta, acorda e vamos em frente. Lá na frente, você lembra do que aconteceu? Os discípulos reconheceram o valor de Jesus, e cada um deles carregou sua própria cruz e morreram como mártires por amor a Ele. Amor a Ele, amor a Ele. Quem talvez está dormindo hoje, amanhã poderá ser o seu maior aliado, se você souber
lidar com as frustrações. Ressurreições virão. Diga, durma. Diga para o seu irmão, parabéns. Você está no caminho da ressurreição. Diga para o seu irmão, você está no caminho do novo começo, da restauração. Eu quero rapidinho contar uma história. Eu anotei a história porque eu não queria trocar os papéis, os acontecimentos dentro da história. Você já teve dias em que tudo deu errado? Já? Eu já tive. Gente, um dia que tudo é errado, o celular cai no vaso sanitário, eu sou assaltado, acontece tudo errado no mesmo dia. Terrível isso. E aí vem uma frustração, não é verdade? Meu Deus, que dia difícil, né? Parece que o universo todo resolveu armar contra mim. E uma mulher estava se sentindo assim, ela chegou diante de Deus e disse: Deus, não fica ofendido, não fica frustrado comigo não, porque eu já estou frustrada demais, mas eu preciso entender, me explica, Deus, por que tudo deu errado, e por que o Senhor deixou dar errado? Ela disse: olha, meu alarme de manhã não disparou, e eu me atrasei para o trabalho. No almoço, eles fizeram o prato errado, e eu tive que devolver, lá no refeitório da empresa. Perdi tempo com isso. Quando eu estava voltando para casa, o meu celular caiu, e porque ele caiu, cortou a ligação importante com alguém que eu estava falando. E quando eu cheguei em casa, cansada, estressada, porque nada estava dando certo, eu tenho um massageador de pés elétrico, sentei na minha poltrona, coloquei meus pés no massageador, e ele não ligou. Deus, com muito carinho, olhou para ela e disse: filha, deixa eu explicar, vou listar. Seu despertador não tocou porque havia um motorista bêbado na estrada. Eu te atrasei de propósito, para que você não se ferisse. Você teve que devolver seu almoço, porque a pessoa que preparou o almoço não estava se sentindo bem, e eu não queria que você pegasse a enfermidade que ela tinha. Por isso outra pessoa voltou e teve que fazer sua nova refeição. Não queria você enfermo. O celular caiu, a ligação caiu, porque aquela pessoa estava prestes a te encher de fofoca, e eu não queria o seu coração contaminado com isso. E o seu massageador elétrico, ele estava em curto. Se você tivesse ligado, tinha causado uma queda de energia, você ia passar a noite no escuro, e eu não queria que você passasse por isso. Será que em algumas situações, o que realmente te frustra não é Deus agindo? Será que Ele não está nos bastidores, cuidando de você? É uma forma dele dar livramento, dele cuidar. Ele continua te guiando, te protegendo, te abençoando. Aprenda a lidar com as frustrações. Talvez você precise dizer para essas frustrações: durma, porque o meu Deus está acordado. Ele está no controle de tudo. Você recebe isso para a sua vida? Aleluia. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você.